comunidade, eu sou Silvino e aqui a gente dá voz a quem faz Araquari acontecer. Olá, eu sou a professora Paula e no AraquariCast vamos juntos aprender, refletir e transformar a nossa realidade. Deixa eu fazer uma pergunta para o Thales então. Thales, eu quero que você diga com as suas palavras quem é a Tati, o que a Tati representa para vocês. Meu Deus. Fala direito. Olha os bois. É mesmo, amanhã tem treino. Amanhã tem treino. Não, eu sei que o Tess vai falar bem porque ele é um menino muito bom. Bom, a Tati, não só pra mim, mas como pra todo mundo lá que treina com a gente, é meio que a Tati é como se fosse uma segunda mãe pra gente. Eu vou chorar. Porque ela batalha com tudo pra gente. Pra você ver, tem vezes que ela arruma briga com nossos próprios pais pra poder deixar a gente treinar. Legal. Que nem essa história que ela tinha contado, que a gente tinha que dar o nosso pulo pra poder chegar no meu curso a tempo. Viu? A gente sempre chegando ali em cima do laço, minha mãe queria cortar, só que a Tati foi lá em casa e conversou com ela e por isso eu tô aqui até hoje. A Tati, ela é como uma mãe pra gente, por quê? Porque ela, além de incentivar a gente no esporte, ela também tem muito essa questão na hora de escolar e também na área social, que a gente... A responsabilidade. Que é uma coisa que a Tati sempre fala pra gente é o quê? Se você é atleta, você tem que ser exemplo, tanto na escola, tanto aqui nos treinos, quanto lá na rua, porque você vai estar representando a cidade. Então não tem como você ser um atleta representando a sua cidade se você destrói o meio ambiente. Os parques de diversões, você chega lá e destrói, faz o que bem entende, as pessoas acabam se envolvendo com coisa errada e isso meio que traz uma certa má fama, tanto para o CT quanto para a cidade. E também na questão escolar é o quê? Todo trimestre a gente precisa apresentar o boletim. A gente tem que apresentar o boletim porque a Tati, como ela sempre foi muito batalhadora, tanto nessa área escolar com os treinos e tudo mais, meio que ela bota na cabeça da gente que o quê? Se você é atleta, você tem que dar conta tanto dos seus deveres de casa, quanto nos deveres na rua, tanto com os treinos e com a escola. Tipo, a gente até que tem meio que uma punição de quem que tira abaixo de 7 tem que correr um certo 3 km. 3 km. Por nota abaixo de 7. A gente Tem sempre gente que esse tirar trimestre que vai correr 27 km. Não 20 sou eu, km. não sou eu. Eu vou correr apenas 6. Graças a Deus. E faço. Faço, tá, gente? Porque, olha só, vamos pelo princípio assim, ó, Estados Unidos, eu falo sempre pra eles, Estados Unidos a gente fala assim, uau, como é que pode Estados Unidos? Cara, estão sempre lá na frente. Eu falo, porque lá, gente, os atletas que vêm de lá, claro que há uma liga estudantil lá, ela tem um peso tipo de nacional aqui. Então, assim, o reconhecimento deles lá pro esporte é muito acima, né? Mas, assim, independente disso não acontecer aqui, exatamente, mas o estudo tá ligado. Então, se o atleta lá, ele não se dá bem na escola, ele não é o talento que vai sustentar ele. Ele tem que dar conta da escola, ele tem que dar conta do treino. Além disso, eles têm a ver, eu falo muito para eles assim, ó, a gente tem que ver o que a gente agrega, quando a gente quer muito ser um atleta, a gente tem que ver o que eu agrego para minha vida. Porque que nem o Thales, é o guri que tem que estender a roupa para a mãe, né, deixar a louça lavada. Então assim, já tem o compromisso da casa com a família, né? Aí eles têm que treinar comigo e eles têm que estudar. Então assim, ó, por enquanto, vamos dizer assim, que seja só isso que eles façam, eles têm que dar conta. Porque eles só fazem isso. Aí daqui a pouco eu vou lá e coloco um curso. Já tenho que dividir a atenção. Aí eu falo muito para eles assim, ó, aí vocês querem, às vezes, trabalhar meio período, já compromete, porque eu vou dividindo o tempo, né? Sim. E se vocês arrumam namorado, já compromete mais ainda. E aí vocês vão deixando cair certas áreas. Exatamente. Então, assim, daí eu deixo em casa, aí eu deixo em casa de fazer as coisas em casa, daí eu já arrumo briga com meus pais, porque os pais que de repente, né, não queriam apoiar, pô, a prof vai lá dar cara a tapa por eles, e eles vão lá
e começa a agregar namoro, agregar, né, horas no celular. Então, tipo, tudo a gente agrega nosso tempo. Então, eu falo muito para eles, então vocês têm que dar conta. Então, se lá nos Estados Unidos a gente vem com atletas que vêm de lá, porque eles batalham muito para conseguir, e as notas deles são referência, eles podem fazer igual, né? Se lá funciona, por que aqui não pode funcionar? Porque o que está em questão? O querer da pessoa. Então, por que a gente vê muitas histórias do futebol, que muitos atletas de potencial assim, hoje em dia, infelizmente, não têm uma vida, sabe, que se deram bem na vida, assim, porque infelizmente eles se sustentaram pelo talento, mas o talento uma hora ele vai acabar porque a gente envelhece, físico cai, e aí o que vai ser deles se eles não estudam, né? Então, assim, e eu falo muito para eles, uma vez que eu brigo por eles perante os pais, eu tenho muito essa comunicação com os pais e com eles. Que é extremamente importante. Que é importante, né? Isso. Deus. Então eu falo para eles assim, eu não posso ir lá dar minha cara a tapa para os pais, brigar por vocês, e vocês não estão nem aí com a escola, né? Nível de faltas, muitas faltas. Então eu tento sempre mostrar para eles a importância do valorizar, né? Do estudo, quanto que ele é importante. E que nem eu falei para eles, teve muita gente com faltas, né? Que também vão ser punidos do treino por conta da quantidade de faltas, né? Tem gente que fazendo as continhas lá, eu faço umas contas lá, eu perco o tempo, tá, gente? Eu perco o tempo aqui, calculando. Você chama a segunda mãe. A gente a segunda mais mão. vê o boletim do que a própria mãe, porque Pois mãe é. nem olha, Então, né? mas aí eu faço umas continhas lá e se eu vejo que a média lá dê 7 no nível de faltas, vai ficar uma semana sem treinar. Para entender que eu fico uma semana sem treinar, decai o nível de desempenho esportivo. Então, se eu não vou treinar, eu decaio meu nível esportivo. Se eu não vou para a escola, decaio minhas notas. Eles precisam entender essa dinâmica da coisa. E eu faço isso acontecer. E isso que você está trazendo para nós é importante que o público esteja vendo, para que eles vejam a importância do seu trabalho, né? O Legal. quanto você é responsável, o quanto você está capacitada para fazer isso, até porque você tem um aluno seu aqui falando de você para quem está vendo ali, né? Legal. Então isso traz mais força ainda para o teu trabalho, né? Para você desenvolver bem. Eu acho uma extrema importância isso que ela faz tanto na parte do boletim em si. Porque, tipo, muitos de nós sempre almeja ser um atleta de alto rendimento, que vai estar ali representando uma seleção, ou tá indo jogar para fora e etc. Mas e se a gente acabar não tendo essa capacidade? A gente já vai estar sendo preparado para um mercado de trabalho, por exemplo. Exato. Porque a gente, além de vai estar ali com o estudo, a gente já vai estar com a disciplina que a gente adquiriu através dos treinos para poder estar atuando em determinada área. Vou dar um exemplo ali, o que o Tarso falou. Meu marido, ele trabalha na Tupi 20 anos, fez esse ano. Então eu falo para vocês assim, ó, ele pegou na Tupi por conta do esporte, né? Por quê? Porque ele era um atleta e na época a Tupi tinha as equipes, porque hoje em dia não tem mais os jogos do SES, jogos industriais, né? Tinha uma época que era pena, né? é uma pena, é uma pena mesmo. É uma perda muito grande. Isso, Minas de Ouro, que era aquele negócio. muito grande, assim, muito triste. Apareceu muitos talentos, né? Muitos talentos e que, tipo assim, que permitia, né, aquele atleta que não podia dar continuidade no esporte, porque não é que não podia, porque, como eu Falta de falei, estrutura. a gente tem família, exatamente, não tem, mas assim, a pessoa consegue conciliar o esporte com o trabalho, mas infelizmente não aconteceu. E nessa época, só para fechar isso que ele falou, a Tupi contratava os atletas por quê? Olha como é importante que eu falo para vocês o quanto que o esporte beneficia. Porque eles acreditavam que o atleta, apesar de estar representando também a empresa, não tinha só essa parte, entre aspas, do marketing, mas tinha também assim, ó, eles contratavam o atleta porque o atleta sabia trabalhar em grupo, o atleta tinha autonomia, tipo assim, ele tinha objetivo, foco, determinação, são características, dedicação, que a gente desenvolve. Entendeu? Então, assim, aí essas características elas eram importantes na seleção lá do RH, entende? Então, é isso que eu digo para vocês. Então, eu tento fazer tudo isso para que eles possam ter um perfil que eles possam se dar bem lá na frente, sabe? Seja como atletas, sejam como pessoas, né? Como eu falei, que se tornem pessoas do bem, pessoas que somem para a própria comunidade, possa estar abrindo serviços aqui que possam favorecer, né? Pessoas inteligentes. Então, essa é a intenção, né? Sim. Eu me vi nessa situação, né, quando eu cheguei a atingir a seleção de Guarulhos, no voleibol.
E depois decaí e fui para a seleção de Arujá. Então, o que aconteceu? Eu não tive um pai, não tive uma mãe presente. Eu não tive uma pessoa que... Porque, como você falou, né? Não é só simplesmente jogar. Você tem que ter uma dedicação por várias coisas. Hoje eu tenho meu ombro estourado por quê? Eu não fiz nenhum processo de Fortalecimento. fortalecimento, né, nos músculos Sim. que era necessário para a época. Hoje eu tenho bursite, todo quanto que é canto, nos dois braços, no joelho estourado. Por quê? Porque eu não fui bem preparado. Sim. Né? A nossa geração, né, Silvino, tua geração é uma década ainda acima minha, era muito assim, era só mais a bola e treinava. Isso. Então, assim, eu tenho cirurgia no ombro, cirurgia no joelho. Então, tipo assim, já a geração deles, não, a gente já tenta fazer esse trabalho, né? A ciência também ajuda muito. Oi? Né? A ciência também ajuda Exatamente, muito. Né? exatamente. Isso aí é o que vem Por isso com que eu falei da força. minha formação nível 4, porque a ciência mostra os benefícios da hidratação, do sono, da recuperação, né? Então, os profissionais também de educação física hoje, tipo, até uns anos atrás não tinha essa coisa de nível de técnico, né? Hoje em dia tem, porque assim, a gente se prepara para a gente atender essa demanda, para atender assim, a gente entender que tem um desvio postural, então a gente tem que tomar cuidado. Claro que eu sempre falo assim que a gente, como técnico, tem que abranger é, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, né, preparador físico, porque os projetos pequenos, né, a gente não tem essa gama de profissionais. Mas eu falo para vocês que a gente já tem uma percepção diferente do que na nossa época. E a próprio material esportivo também, tá, Silvino? O material da bola era mais pesado. Sim. O vôlei de praia nós jogávamos. Que a bola é diferente. Muito levinha, né? Muito levinha. Era pesada, era diferente. Ano... Era para ser maior. Não, era costurada. Não sei se costurada. E no vôlei de praia, quando nós jogávamos na chuva, molhava. Ela. É uma pedra. Pesadérrima, o ombro ficava assim no final do dia. E hoje em dia ela nem é impermeável, né? Então, assim, tem toda uma. Tudo mudou, né? Então, realmente, a gente é a galera das histórias, né? Somos raiz. Bem raiz. Mas a turma deles realmente hoje em dia tem já um cuidado maior, tudo favorece para eles, né? Então hoje em dia sim é uma questão de eles quererem mesmo, né? Então eles têm que entender. Eu tenho um amigo que fala isso, Jailton. Sim. Ele fala assim, ó, não dá para pular etapa. Sabe? Você quer o propósito, você tem que viver o processo, mas e aí você não pula etapa. O atleta, para ele chegar lá no topo, ele não pula etapa, entendeu? E é simples ele assim. Ele não nasce pronto, ele pode ter o talento, mas tem que ser lapidado, é igual um diamante. Exatamente, exatamente. E eu vejo assim, ó, que as duas coisas elas são importantes, né? A família, né? A preocupação da família, o desejo, né? Da pessoa que se dedica ao esporte também. Tem que ter essa parceria também com quem trabalha, né? A sua parte, no caso. Eu acho que para tudo dar certo, essas coisas têm que andar em conjunto, em consonância, né? Para poder chegar lá onde quer, né? Isso. Eu procuro ter essa comunicação com os pais por conta disso. Por exemplo, o Thales está numa categoria sub-19. Sub-19 é uma categoria difícil, porque é onde os pais querem que eles já comecem a trabalhar. Exato. E aí eles não veem o retorno no esporte. Mas eu vou dizer para vocês aqui que às vezes até seja esclarecedor no podcast aqui também, que como é que funciona, né? Primeiramente assim, ó, eles têm, primeiro de tudo eles têm que treinar, a gente tem que entender que para eu ganhar um saláriozinho, uma bolsa atleta, a gente precisa entender que tem que ter resultados. Para eu ter resultados, eu preciso treinar. Então os pais precisam entender o processo que acontece, né? O Thales começou a treinar no passado, ou seja, já não começou bem cedo, ele começou mais tarde. Mas é um menino alto, tem potencial, né? E a gente tem muitos atletas, mas às vezes os pais não veem isso, né? Então, por isso que eu tento sempre ter essa comunicação para que eles entendam. Então, assim, por exemplo, a gente vai agora para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, competição assim, oficial, são competições muito importantes, as competições mais importantes são o LESC, o LESC, que é a categoria até 17 anos, né, até 16 anos, Joguinhos Abertos, que é dos 17 até os 19, e depois vem Jogos Abertos. Também tem o GESC, que é os Jogos Escolares de Santa Catarina. E os estaduais. Né? E aí tem os catarinenses também, as etapas do catarinense, que são as etapas que favorecem para a gente rodar um brasileiro, para ter premiação, a gente tem agora
Nós estávamos falando de quanto é forte, né, o vôlei de praia. Nós temos a Bárbara, a Mariana, que são atletas de Camboriú, elas foram chamadas, e o Tomás, de Balneário Camboriú, que eles foram convocados para a seleção... Tomás não é de Itapema? Não, de Balneário Camboriú. Eles foram convocados para um intercâmbio na França, pela seleção brasileira. Entendeu? E é muito legal isso, porque sim, é o pessoal de Santa Catarina. A gente foi campeão outro dia, Santa Catarina, né, no Brasileiro, que teve aberto, tanto na categoria 21, na categoria sub-17, No masculino no e feminino. 19, Então, assim, o Santa Catarina está bem no auge, assim, né? Então, rodar catarinense é importante. Mas eu falo para vocês assim, ó, como é que o atleta vai conseguir bolsa? Primeiro começa como, né, o processo de um atleta. A Thales falando de uma coisa importante. Exemplo. Eu cobro muito deles serem exemplos, porque o pessoalzinho da categoria de base, o Kids, né? Quando eles vão lá ver um treino que eles passam, eles veem um treino assim, meu, aquele grandão, o Thales. Tem um menino lá que passa na rua que é muito fã do Thaleson, tá? Ele até não foi mais lá, porque até o Thaleson sentado aqui, até o cabelinho dele ele fez assim, ó. Não foi, Thaleson? Foi. Então, assim, ó, porque eles são referência, né? E como é que funciona? Daí eu tô na categoria de base não tem incentivos de Bolsa Atleta, porque são escolinhas. Se eu me destaco na categoria de base, porque daí dali das categorias de base eu já tô no radar, alguns, para eu levar para as categorias pro catarinense. Então, sub-13, sub-15, né? Tem alguns sub-17, porque o rendimento já é sub-17, 19 e 21, né? Então eu posso estar levando dali. Então, de repente, dali eles recebam um convite quando chegar no sub-17 para ir pro alto rendimento, né? Então, quando eu entro no alto rendimento, aí o treinamento já é bem mais forçado, né? Bem mais pesado, bem mais cobrado também, né? E aí no rendimento eles lutam lá dentro deles, dentro do grupo, para que eles sejam os atletas que vão ser indicados a representar a nossa cidade. Nem o Thaleson vai fazer parte da equipe que vai para os Joguinhos Abertos. Então, lá nos Joguinhos Abertos, conforme for nossa pontuação, conforme for lá, eles têm condições de, se eles tiverem título, medalhas, eles têm condições ano que vem de ser bolsista, entendeu? Eles têm quase que garantido a bolsa, entendeu? O que me deu minha bolsa de técnica foi o segundo lugar nos Jogos Abertos como técnica pela cidade de Jaraguá do Sul, entendeu? Porque eu tinha título. Então, se eles também se destacam no catarinense, né? Ou o LESC, ele já não é mais o LESC, né? Eles também, tudo favorece a uma bolsa atleta, sabe? Então, assim, só que percebe que tudo tem que lutar, né? Então, os pequenos se espelham neles e eles têm que se manter lá dentro lutando entre as vagas. E assim eles vão mantendo. Por isso, e é como eu falei, o projeto vai sobreviver também se a gente tiver resultados, né? Exato. E depende muito também da questão política, como nós conversamos, porque cada governo é um, né? O governo atual, na parte esportiva, eu só tenho a agradecer. Porque realmente, hoje, Isso, se eu puder falar Pode falar, sim. Como é que é o apoio hoje da Secretaria Municipal de Esportes? Me lembra de falar da capacitação que você comentou, eu quero falar sobre isso que eles proporcionaram para a gente, tá? Um aperfeiçoamento de capacitação. Os atletas, tem atletas lá do centro de Araquari, que são bom de bola, eles não só o vôlei de praia, tá? O karatê e o futebol também, eles mais a fundo no vôlei de praia. Mas ainda tinha uns bate-bolas de quadra, os treinos ali à noite, lá no CRAS. Aí eu acabei tentando, de novo, tentar fazer essa seletiva, só que na posição de oposto. Acabei na mesma situação, passaram ali de 900 e poucas pessoas que foram fazer a seletiva, passaram ali uns 3 da minha categoria. E eu não consegui meio que passar nessa seletiva. Aí a Tati, que já era minha treinadora por um tempinho já, ela falou assim, ó, como eu tô com um projeto para a gente fazer o nosso próprio CT daqui de Araquari, para a gente poder estar representando a nossa própria cidade. Porque a gente tinha uma dificuldade, a gente treinava uma vez ali na Arena Araquari e tinha uma desportiva lá para Joinville que a gente meio que conseguia pegar ali no sábado de manhã.
Eu sempre tive um pouco de dificuldade, que eu já vinha do treino à noite já bem tarde para casa, chegava ali quase meia-noite, ia dormir, tinha que acordar cedo para ir pro treino e depois ainda tinha a correria do curso. Aí eu comecei a focar bastante no vôlei de praia. Aí a gente conseguiu através dessa secretaria de esporte, a gente conseguiu ali meio que montar o nosso CT. Estamos ali com os passos finais para a gente poder ser associado, para poder estar representando de fato a cidade de Araquari nas competições mesmo oficiais, como estadual e por aí vai. Tem mais competição mesmo oficial que eu me esqueci. Eu posso complementar o que eu falo. Tati, fala um pouco de você aí. Obrigada. O que o Thales falou, que o deixar o Thales vai contar a história toda. Primeiramente, boa noite. Obrigada, Silvino. Obrigada, Paula, pelo convite. Só quero complementar a história dele, porque quando ele falou ano passado, ele fazia curso às 10 horas ali na Jumper, né? E nós conseguimos uma quadra, porque ano passado o trabalho era totalmente voluntário, né? Sim. E eles me convenceram a dar aula no sábado de manhã. Paula deve imaginar, porque a gente que trabalha a semana toda, né? Final de semana é dia de limpar a casa, lavar roupa, mas eu ia sábado de manhã lá, 7h30 da manhã a gente tinha treino. Alisson ia ali em casa para pegar uma carona, e aí eu catava ele, e mais Pedro, mais Caio, às vezes a Gabi ia com a gente, né? Para levar pro treino lá em Joinville, no Oda Personal Fitness. O Oda era meu patrão, eu fui a primeira funcionária do Oda, para quem não sabe. É um grande amigo meu. Hoje eu estou muito feliz de ver quanto que ele está evoluindo. E ele abriu o espaço dele ali pra gente ficar numa lateralzinha ali perto do Bob's ali, sabe? Na São Paulo, não, como é que é lá? Getúlio. Isso. Aí nós treinávamos lá no sábado, das 9h30, foi ele e, na verdade, quem tá lá fazendo a parlocação é o Silva. Aí ele que me cedeu, ele e a esposa dele, que me cederam, né? Enfim, eu só sei dizer que daí a gente treinava lá todo sábado, 7h30 da manhã, né?